crucificava de cabeça para baixo, queimava, jogava para leão comer, fazia o maior escarcéu. 4 séculos depois, ele viu que as consciências já não eram mais as mesmas, por causa do impacto que ele trouxe aqui. Ele ancorou muita luz aqui. E essa luz está ancorada até hoje. Então, quando essa consciência imensa muda, aí Roma, que era um lugarzinho desse tamanho, virou um grande império, com sangue nas mãos. Sangue nas mãos, né? E Roma pega e diz assim, agora esse cara é nosso. Põe Jesus no altar, certo? Crucificado, como eles, né, disseram aí que mataram, e diz assim, tá vendo? Esse é o Deus de vocês, esse é o nosso Deus. E a partir de então, agora a culpa é de vocês. Então, Roma transfere toda a culpa que ela tinha, porque foi ela quem matou, coloca nas nossas mãos, dizem que nós somos culpados, mandam a gente viver de joelho, e a gente, a partir de então, acreditando nesse engodo, muita gente começa a chamar Jesus de Deus, Deus de Jesus, começa a dizer que Deus deu a sua última gota de sangue para nos salvar, quando, na verdade, começa a confundir, e nós começamos a trazer, impregnado no nosso DNA, uma programação de culpa. De culpa. Né? Então, para a gente, tudo é pecado. E a humanidade começa a acreditar numa salvação. Então, desde que a gente nasce, a culpa, o medo, o pecado começou a fazer parte da nossa realidade, dessa realidade que foi criada aqui. Então, é muito interessante. Eu vi uma vez uma pessoa, um cara numa live falando, eu não me lembro quem, que eu assisto tantos, ele dizendo, e fez muito sentido, ressoou para mim. Eu só trago para vocês aquilo que eu trago como minha verdade. Ele falando que em um dos concílios do Vaticano, eu acredito que foi o 4º concílio do Vaticano, foi decretado entre as confederações que as palavras que Jesus falou não fossem mais mudadas. Porque toda a Bíblia, 90% da Bíblia, ela é modificada. 90%. Mas as palavras de Jesus, devido à sua consciência, ao seu poder, foi feito um acordo para que não fosse modificado. Outra, logo quando Jesus ascende, porque Jesus ele ressuscita, né? Ele ascende com o seu corpo cristalino e seu avatar cósmico, que é Sananda, Jesus vai até essas 4 dimensões, vendo que o sistema de roda de Sansara é um sistema muito mais cruel do que porque estavam alimentando a grade com muita dor e muito sofrimento. Você morre e reencarna, morre e reencarna, morre e reencarna, sabe? Então, foi quando surgiram esses planos espirituais, né? E a pedido do nosso grande comandante, né? Da confederação, que Jesus, Sananda, para que esses planos, para que as pessoas tivessem um respiro maior entre as encarnações. Porque cada encarnação que a gente tinha, uma outra, a cada mais que a gente tinha, mais distante da nossa consciência a gente tinha. Então, hoje, Mari, quando você entra aqui, muitas pessoas não conseguem lembrar, né, das reencarnações passadas. Mas hoje, devido à transição planetária, devido à grande incidência de luz, muitas pessoas estão despertando, não só relembrando, tendo insights das encarnações passadas, como das consciências mais elevadas que já foram. Entende? Então, quando tudo isso começa a acontecer, de 2000 anos para cá, existe um plano, né, de resgate da Terra, de libertação da Terra. Porque a maior consciência que já habitou esse planeta entrou e foi morto, né, pelas raças de víbora e serpente que ele falou. Então, começa a vir uma leva, e que a espiritualidade fala, de seres índigo, de seres cristais, de seres arco-íris, para habitar essa Terra, para trazer luz para esse processo de transição planetária. Esse processo de transição planetária, quando eu digo que ele também é físico, é porque é o fim de uma era, né? Na verdade, é o fim de 12 eras. Então, isso daí, mesmo que não tivesse fim, esse domínio, mas em algum momento iria ter fim, né, geologicamente.
Então, as confederações se uniram, a Confederação Galáctica de Mundos envia vários seres para cá, para começar para esse momento de transição planetária. Tudo se intensificou na década de 60, quando começaram a vir mais seres índigos. Então, quando você vai estudar sobre criança índigo, seres índigos, você vai ver que eles são quebradores de sistema. Eles vêm com essa característica de quebrar sistema. Muitos deles já tinham encarnações passadas e estão despertando, né? Já vieram antes, logo há 2000 anos atrás, viveram toda essa época medieval, tudo isso, tem gente que traz essas lembranças. E depois existem outros que vieram com a primeira encarnação como na Terra, como ser avatar humano. Então, esses já ancoram uma quantidade maior de luz, e a gente vê hoje essas crianças arco-íris hoje, entrando na Terra cheia de dons, cheia de talentos, né? Aí o povo diz assim, nossa, as informações que eles recebem, não são informações que eles recebem, são almas e espíritos, seres, consciências altamente elevadas, de sétima, oitava dimensão, para vir ajudar aqui na Terra. Então, a gente começa a entender que a transição planetária ela não ocorreu de um dia para o outro. Né? Desde o século XX, as manifestações de eventos, de controle, foram se intensificando. Tivemos duas grandes destruições mundiais, né? Tivemos isso, né, nesse século XX, e depois a gente viu que os acordos começaram a se intensificar. Então, a arma nuclear virou uma ameaça de desequilíbrio para todo o universo. Quando eles lançaram, não houve um desequilíbrio só no eixo da Terra. Impacta a vida no universo, ela é em cadeia. Tudo, a energia, ela está interligada. Quando você entende que eu estou conectado a você, nós estamos conectados à Terra, a gente começa a entender, sim, que qualquer coisa que a gente faz impacta a vida no universo. E nós estamos ligados diretamente à consciência de Gaia, que é a consciência da Terra. Engana-se quem acha que a Terra é uma casinha onde eu posso chupar uma balinha e jogar fora. Você nunca vai jogar nada fora, porque tudo está dentro. Né? Então, você começa a ver, Mário, eu te disse que eu tomo cerca de 48 comprimidos. Eu tomo minerais que fazem parte da Terra, que são cálcio, magnésio, selênio, zinco, cobre. Então, quer dizer que eu sou Terra, que eu faço parte. Estar humano hoje é fazer parte dessa consciência. Então, quando a gente entende que essa guerra nuclear, essa arma nuclear que foi lançada no século, o processo começou a se acelerar, entendeu? Aí que se intensificou a entrada de sementes estelares, trabalhadores da luz, que são os Lightworkers, guerreiros da luz. Então, em 1950, nós temos 200 bilhões de seres humanos. Chegamos no ano 2000 com 6,5 bilhões de consciências aqui na Terra. 2023, chegamos a 8 bilhões. De onde vieram tantas consciências? De onde? Sem falar das consciências desencarnadas que habitavam aqui na Terra. Então, a gente precisa entender que houve realmente esse plano, né? E que essas consciências estão todas aprisionadas aqui há muito tempo. Alguns foram exilados, né? Exilados tanto da Guerra de Órion, outros acabaram entrando também no sistema solar devido à rebelião de Lúcifer, outros foram exilados de Capela, que é um dos livros mais conhecidos que a gente tem, ficaram exilados, outros estavam aqui por estarem experienciando essa vida que ficaram presos, e outros vieram como sementes estelares para ajudar nesse processo de libertação da Terra, e acabou ficando preso nessa roda de encarnações. Então, hoje, eu posso claramente dizer para você, sem medo de errar, a Terra é um planeta prisão. A Terra não é planeta escola. Ninguém consegue aprender sobre dor, sofrimento e esquecimento. Ninguém aprende. Ninguém aprende. Se eu venho... Esse é um dos maiores engodos que, infelizmente, a doutrina espírita peca, quando não questiona, porque a gente precisa vir com o véu do esquecimento. Se eu venho resgatar um débito com você, Mário,
Eu tenho que lembrar, porque senão, como é que eu vou pagar algo que eu não sei? Eu vou chegar no supermercado, vou chegar lá, dar uma moeda, dar um dinheiro sem saber. A gente não existe evolução com esquecimento, sem memória. A gente precisa entender qual é o nosso processo. É por isso que a gente fica louco aqui. Porque a gente não sabe o que vai fazer, quem vai fazer, porque eu estou aqui, porque eu estou nessa família. Qual a minha função nessa família? Qual a minha função no mundo? Qual a minha função no meu trabalho? A gente não consegue entender tudo isso. Então, a Terra é realmente um planeta de aprisionamento. Por quê? Porque essas consciências co-criadoras se desviaram da fonte criadora, da fonte de expansão, criaram um sistema que é alimentado por essa anomalia subquântica, certo? Que é dentro do movimento da resistência, que é dos movimentos que eu sigo, que eu estudo, que vem do site www.portal 2012, que é falado sobre, quem fala sobre isso é o Cobra, que é COBA, né? Que é o codinome de um pleiadiano encarnado aqui, que foi contactado por esse movimento da resistência, por Micael, e, e eles falam que a gente está nesse planeta e estamos trabalhando para isso, para a libertação do planeta. Então, ele fala do movimento da resistência, aliado a seres intraterrenos, aliados a seres pleiadianos, que vão ajudar nesse processo de libertação da Terra. Então, tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele, né? E ressoa muito o que ele fala, que é o Léo Schneble. Ele faz uma fala que a Terra é um misto de presídio, fazenda e hospício. Isso eu concordo plenamente com ele. Porque presídio por tudo isso que eu falei. Por você não conseguir expandir, você não conseguir retornar para a fonte, você está aprisionado nesse ciclo de encarnação, você vem enganado com a história do véu do esquecimento, você vem pagar um débito que você não sabe nem com quem, nem para quem. Nessa história você ainda contrai mais karmas, que não são karmas, são acordos e contratos, né? E fazenda por quê? Fazenda porque a gente aqui também, para gerar essa energia, a gente é feito de rato laboratório, certo? A gente é ratinho de laboratório desses controladores do mundo, que o professor Luiz Antônio, do canal Checkmate Global, chama de dominadores globais. A gente é laboratório há milhares de anos. Primeiro, quando os Anunnakis vieram aqui e modificaram nosso DNA. Essa é a primeira que a gente pode dizer, dentro da história que a gente conhece, modificação genética, né? Ratinho de laboratório. Eles nos moldam para sermos escravos. E a Bíblia fala para a gente ser ovelha. Né? A ovelha, você abre lá a portinha, manda as ovelhas entrar, as ovelhas entram. Ninguém mandou a gente ser cabrito. Porque quando a gente é cabrito, você pode puxar, o cabrito sai, sabe, atirando para tudo quanto é lado e não entra. Então, eu sou uma cabrita dentro desse processo.